Queridos e queridas, muito obrigado de ter vocês aqui para essa conversa com o nosso querido Guilherme Kerr. O Guilherme é pastor, ele é compositor, ele é poeta, são coisas distintas. Você pode compor uma música sem ser poeta, e você pode ser poeta sem compor uma canção, né? E o Guilherme tem a bênção de ter as duas coisas casadas na mesma pessoa, não é? Mais do que isso, eu diria que o pastor Guilherme Kerr tem sido uma espécie de catalisador de dons. Se você olha para a obra do pastor Guilherme, desde os primeiros discos com Vencedores, não é, Gui? Bom, deixa eu só dizer o seguinte, o formato, isso aqui vai ser uma conversa. Eu vou propondo, vou provocando, você vai reagindo assim, e as pessoas também aqui. Me provoca não, que eu sou bravo. No sentido mais... terno da palavra. Terno e didático e bíblico, né, de semeadura, né? Então, os primeiros discos do Guilherme com Vencedores, lá nos anos 70, né? 70. Vencedores começou antes, né? Começou em 68, mas a gente... Tem que ser um pouquinho mais perto para registrar isso, um pouquinho só mais perto do microfone. E desde os primeiros discos, lá que você participou, eu vi essa catalisação de dons e talentos, né? Então, bater esse papo com o pastor Guilherme aqui, nesse workshop, ouvi-lo falar um pouco de composição, ouvi-lo falar de processo de composição, né? E também, eu diria, de criatividade. Já estou passando a bola para você. A primeira música, eu diria assim, que me chamou a atenção de uma forma especial das coisas que eu vinha ouvindo da sua lavra, Gui, foi Dia Feliz de um Rapaz, Sonhos de Amor da Menina. Isso me pegou pelo seguinte, eu não estava preparado para ouvir isso na igreja. Entendeu? E aí eu falei assim, mas isso é Chico Buarque? Eu falei, não, é João, isso, nunca te falei isso. Foi um tapa na mesmice assim, da minha estrofe, coro, rimas óbvias, né? E essa foi a primeira. A segunda coisa é o cuidado com a poesia. Depois você me falou de uma certa influência de Castro Alves, assim, dos sonetos, as rimas perfeitas, né? Eu poderia ficar falando um tempão aqui, mas a gente quer muito mais te ouvir. Então, queria que esse grupo seleto que está aqui recebesse com uma salva de palmas aqui o nosso pastor Guilherme Kerr para esse workshop. Os que estão chegando, podem ficar mais perto aqui para interagir, tá? Então, em primeiro lugar, Gui, eu queria te provocar dizendo o seguinte, espiritualidade e criatividade. Como essas coisas se coadunam, se harmonizam, dialogam com você. Muito obrigado pela sua presença generosa aqui, meu amigo querido. Porque eu gostava de música, e a gente mesmo fez as primeiras músicas assim que o Senhor nos deu, foi quando eu estava nos Vencedores. Eu estava, num certo sentido, num processo de aprendizado muito intenso, e a gente, naquela época, ainda estava traduzindo música, só para você entender, foi a época em que a música estava mudando de rosto aqui no Brasil. Não existia esse tipo de música aqui, contemporânea, com instrumentos modernos, era mais, como ele falou, era coro, estrofe, quer dizer, a música da igreja era basicamente essa. Era ruim, era boa, né? Mas ela... Estou falando nada de mal, é só que havia todo um clamor no coração dos jovens, porque havia uma mudança grande na linguagem musical lá fora, secularmente, e o jovem queria se expressar também, gostava daquilo, mas aquilo não tinha lugar na igreja. É como se a igreja fosse uma coisa assim, olha, nós somos tão separados do mundo que tudo que nós fazemos é completamente diferente. E aí, com essa mudança, a mudança começou assim, quem sabe, pelo menos no que diz respeito aos Vencedores por Cristo, onde eu participava. O Jaime Kemp, que veio dos Estados Unidos, né, da Califórnia, lá estava acontecendo aquele movimento grande de uma espécie de avivamento. Os hippies, o movimento hippie estava rolando, e, ao mesmo tempo, que eles chamavam de Jesus Movement, o movimento de Jesus, que, no meio dos hippies, cabelo comprido, louco, fumando maconha, né, paz e amor, papapá, comunidades assim separadas da cidade, aquela coisa toda do movimento hippie. Chinelo de dedo, flor no cabelo, roupa indiana. Flor, né?
a flor, o poder da flor, o poder do amor, essa coisa toda. Mas eles começaram a pregar a palavra de Deus e vieram a se converter assim aos centenas, aos milhares. Então, eu me lembro de estar aqui no Brasil, uma revista dessas daquela época, Manchete, sei lá qual era, eles mostrando os hippies sendo batizados no Oceano Pacífico e todo mundo falando, olha, que coisa, está acontecendo alguma coisa lá evangélica, alguma coisa está evangelizando, está trazendo muitos desses para a fé. E o Jaime se empolgou e foi chamado para ser missionário aqui no Brasil nessa época. E ele trouxe aquelas canções, porque eram músicas mais folclóricas, não era música tradicional de igreja, era guitarra, era música folclórica, né? Louva a Deus, né? É o Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Ou aquela, buscai primeiro o reino de Deus. Todas essas músicas vieram desse movimento. O Jaime trouxe para cá, porque ele estava empolgado com aquilo, e falou, nossa, quem sabe Deus pode usar isso para acender um negócio aqui no Brasil. Aí ele pediu para a gente traduzir, e outras pessoas traduzirem aquelas músicas para o português, nós fizemos. Começamos a usar as músicas e realmente foi uma coisa louca, porque nós viajamos com os vencedores por um tempo, 6 meses, para visitar escolas e tudo mais, trancamos matrícula e fomos viajar um certo tempo. E fomos para várias cidades, especialmente a Orla Marítima, porque era mais fácil visitar do que o interior do Brasil, o interiorzão, mas também o interior mais... como Minas Gerais, como Belo Horizonte, como Goiânia, como Brasília, né? E então nós viajamos aquele semestre todo, eu diria assim, naquele semestre de Porto Alegre até Fortaleza, não fomos mais para adiante do que Fortaleza, na Orla Marítima, quase todas as capitais, e depois também em Brasília, Belo Horizonte e tudo mais, o centro. Quem estava nessa primeira equipe, você lembra? Nessa 12ª, nós éramos... Se você me permite aí quebrar seu pensamento. Imagina, não tem problema. Não sei se eu vou lembrar todo mundo. Caseira, Luiz que Caseira. era médico, tocava bateria. Depois, Sandra, eu, Sônia Emília. Então foi um Sônia Emília, missionário. não. Sandra, eu, Sônia Rachid, isso. Sônia Rachid, Dimas, Ivailton. Dimas Pesato, Ivailton dos Santos. Sim, o Tom. Janice, Madalena, que hoje é Moloshenko, mas era Madalena... Professora Blanco, da Faculdade isso, Batista. professora da Faculdade Batista, teológica, hoje, né? Na época, não. E a Osiander, que também era, vamos dizer assim, missionário de vencedores naquela... E o Jaime. Então, éramos 10. Muitos deles se tornaram depois pastores, missionários. Todos dessa equipe. Não foi uma brincadeira assim, de música. Isso aqui é impressionante, porque não era nenhum plano que aquilo fosse uma coisa... O que aconteceu é um negócio assim, é Deus, né? Isso era 1973. Eu me lembro que, algum tempo atrás, conversei com o Marcelo Gualberto, ele me disse assim, Gui, eu acho que naqueles anos nós estávamos vivendo um avivamento e nós nem sabíamos. Não tínhamos noção, né? Nem sabíamos. Eu falei, é verdade que quando você está dentro do avivamento, você não está checando para saber se é o avivamento, você só sabe que a coisa está indo e que é maravilhoso, né? Você só está na empolgação. E era isso exatamente, porque era muita gente se convertendo, era impressionante. Você ia numa escola... não. E os jovens que estavam quase que escapando da igreja, porque era a época que estavam os Beatles na rádio, os Rolling Stones, as bandas inglesas, o Chico Buarque, a música popular brasileira, o Caetano, o Gil. Clube da Esquina, Bossa Nova. O Clube da Esquina. E tudo isso estava acontecendo simultâneo. E os jovens não encontravam nada disso na igreja, estavam saindo, e toda a questão da ditadura, tem muita coisa, não dá para cobrir tudo isso aí, mas estava havendo uma mudança muito grande, e a igreja, num certo sentido, não estava nem sabendo responder, e a moçada estava... Então, quando chegou esse grupo, e a gente cantava música, em princípio, música folk, americana, traduzida, algumas, daí é que eu fui inspirado a fazer alguma coisa. Porque eu gostava de poesia, eu já estava traduzindo a coisa para eles, falava, poesia americana, estou pondo em português, estou pondo também com um pouco de poesia e tal. Qual dessas você mesmo traduziu, Gui?
Essa, Buscai Primeiro, foi eu que traduzia, e louvo a Deus, Não eu. sabia. Todas essas do Louvor 1 fui eu. Você sabe que eu li uma matéria com a compositora de... Não perdi o fio da meada, não. Você estava traduzindo e aí começou a compor. Mas a compositora de Buscai Primeiro, eu assinava a revista Worship Leader, né? Líder de louvor. E ela, uma entrevista com ela, dizendo, me converti no Jesus Movement, e até hoje, isso tem uns 10 anos. Então, até 10 anos atrás, então, falando de um período de uns 30 anos, ela dizia o seguinte, a parte do meu sustento vem do direito autoral, de Seek ye first the kingdom of God. Eu morri de inveja, né? Porque aqui não vive nem salário mínimo com composição, né? É interessante, mas é que é uma coisa diferente lá. Eu acho que é uma coisa que eu fico assim impressionado. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa de sucesso, um músico de sucesso, um compositor e autor de sucesso, não é necessariamente um camarada que tem um monte de CDs e que vende um monte de CDs, mesmo porque CDs hoje ninguém nem compra mais, eles compram direto baixam a música, né, fazem o download. Mas o que sempre foi muito forte lá é o seguinte, as igrejas, quando uma música ganha o coração da igreja, eu digo a igreja em geral, e uma música como Darlene Shackle, como essas, como Buscai Primeiro, que se tornou uma música que todas as igrejas cantavam, Batista, Metodista, não importava se era tradicional, avivada, todas cantavam, porque era uma coisa linda e pegou o coração do povo. Se você é o autor dessa música, as igrejas pagam ela para usarem as músicas, para passar no retroprojetor, para você poder cantar. Elas pagam um residual pequenininho, e é proporcional ao número de membros da igreja. Então, não é nada que a igreja não possa pagar, falar, os caras estão explorando a igreja, o que é isso? A música é Deus que deu e essa coisa toda. E, de fato, mas eles pagam uma proporção, e não pagam assim, a gente canta só essa música, então vamos pagar só para essa. Eles pagam um valor X para quantas músicas vocês usam aqui, quais são. Eles falam, olha, a gente usa esse tanto aqui, mostra a lista de música de louvor da igreja, e paga, vamos dizer, se a igreja tem 500 membros, paga $500 por ano. Vamos dizer assim, que não é nada. $500 por ano lá não é nada. Né? R$500 aqui no Brasil. Seria R$500 pelo ano inteiro, para usar o ano inteiro. E aquele dinheiro vai para um fundo e é rateado entre os compositores e autores. O que é legal, porque se é uma música, se o país todo, 30, 40 milhões de pessoas cantam uma canção, então, se cada igreja pagasse R$50, proporcionalmente, o compositor seria abençoado. Muito abençoado. Na medida em que ele está abençoando tanta gente. Exatamente. Né? Mas nós estamos muito atrasados com o direito autoral. Mas, voltando lá, então, aí você falou assim, poxa, mas isso aqui só tem tradução, só tem música. Então, daí foi quando nasceu minha primeira canção, que foi o Mente e Coração. Mente e Coração, que era uma espécie de resposta, uma espécie de retrato da minha conversão. Como é gostoso, como é bom poder depositar aos pés da cruz esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Que também era uma canção bíblica, porque uma das coisas que eu percebi nessa música que eu estava traduzindo é que tinha muita base, como Buscai Primeiro, é um versículo da palavra. Então, Sermão do Monte. Então, eu fui lá e falei, puxa, gostei dessa ideia, você está expressando com poesia o ensino bíblico e cantando a palavra para as pessoas e tudo. E foi, vamos dizer, o rumo que mais ou menos eu peguei. Né? E aí, por conta de ser essa pessoa que gostava de, então, criar essas coisas, fizemos essa música, fizemos uma outra música, pusemos a música do Volô, né? Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, que já era mais uma bossa, então já era uma coisa diferente. Essa daí já não só a letra é brasileira e o autor é brasileiro, mas a levada é brasileira, a levada é bem diferente. Então, antes mesmo que eu fosse alguém para... Exatamente. Então, eles me tornaram uma espécie de olheiro. Eu era tipo o olheiro da equipe. Essa aí eu não sabia. Você ficava procurando talentos. Né? Quando a gente ia para alguma igreja e alguém tinha feito uma canção, um menino tinha feito um corinho, alguma coisa, porque isso que aconteceu, nós viajamos um ano e as igrejas, a maioria, nem tinha conjunto, não existia conjunto nas igrejas. Existia coral, existia a música mais litúrgica e mais tradicional. Na segunda vez que fizemos isso, que foi em 75, viajamos de novo, mais um ano inteiro,
todo lugar que a gente tinha ido, literalmente, tinha um vencedorzinho lá. Quer dizer, vencedores deu cria. Por todo lugar que passou, a gente foi plantando sementes e as sementes nasceram. Você podia ir em qualquer lugar, você ia para, entendeu? São João de Meriti, você ia para onde fosse. E o pessoal usava uniforme, né? Uma saia jeans, a roupa alguns vermelha, usavam uniforme. Escrevia na bateria assim o nome do conjunto, nome do grupo e tocavam as nossas músicas, porque não tinham ainda muitas músicas. Mas vários já começaram a dizer, olha, tem um carinha aqui que faz música. Cheguei lá na igreja do Rio, na catedral, que eles chamavam, igreja presbiteriana, do centro do Rio de Janeiro. Do Guilhermino, reverendo Guilhermino Cunha, né? Que era o Guilhermino, não é mais. Mas, de qualquer maneira, chego lá e eles falam, olha, tem um rapaz aqui que fez... Nós fizemos um concurso de música aqui, e das 10 músicas, ele ganha, 3 músicas dele estão entre as 10 primeiras. Falei, poxa, o cara deve ser bom. Me puseram sentado na frente do Pimenta, Sérgio Pimenta. Olha aí. Só isso. Que era um cara extremamente acanhado. Ele tinha um óculos assim meio grosso, Voz grave, e ele ficava olhando para baixo, assim, não olhava no meu rosto. Eu falava, cara, toca alguma coisa aí para eu ouvir, né? Ele olhava para baixo, pegava o violão, começou a tocar. Eu falei, que coisa linda. Você lembra a primeira canção que ele tocou? Eu acho que ele tocou o Cada Instante, porque foi uma das músicas que ganhou. Cada instante contigo, Senhor. Que ganhou o festival e foi para o disco de Vento em Popa. Isso, né? foi para o disco de Vento em Popa. E aí ele falou assim, ele tocou umas 5 ou 6, que eu já achei que era um monte de música. Eu tinha feito 1 ou 2, o cara já tinha 5 ou 6. Falei, poxa, o cara... Já era um compositor aí profícuo. Ele virou para mim e perguntou, você quer mais algumas? Eu falei, eu quero, se você tiver mais. Ele tirou um cassete, na época existiu o cassete. Se você não é dessa época, existiu. Era um... Não tinha MP3. Tirou fita cassete. Uma fita cassete do bolso e falou, eu tenho mais algumas aqui. Acho que tinha umas 30 músicas, pelo menos. Uau! Uma mais linda que a outra. Daí eu levei aquele negócio para casa e foi aí que surgiu a ideia do De Vento em Popa.